E aí pessoal, eu sou a instrutora Marcela e hoje, neste vídeo, a gente vai comentar sobre a segunda aula de programação em blocos. Bom, se você está aqui nesse vídeo e ainda não viu o primeiro da primeira aula, eu aconselho você a voltar e ver a primeira aula antes de ver essa daqui. Então vamos lá. Bom, na segunda aula a gente abordou um pouco sobre sprites e cenários, então eu vou explicar um pouco para vocês na teoria do que é e depois a gente vai ver no Make Code. Sprites servem para criar e controlar objetos gráficos no nosso jogo. Eles são imagens que representam personagens, objetos ou outros elementos visuais no jogo. Eles são fundamentais para criar a maioria dos jogos, pois representam os elementos visuais e interativos. O que dá para fazer com os sprites? Bom, dá para você criar seu próprio sprite, ou seja, editar as imagens dele, ou seja, permite desenhar sprites pixel a pixel, redimensioná-los e etc. É bem livre, você pode fazer o que deseja. A gente também tem alguns tipos de sprites, que são eles os players, que normalmente é usado para personagem principal, controlado pelo jogador, o de projéteis, para tiros ou projéteis lançados, de inimigos, para inimigos que interagem com o jogador. Também dá para criar alguns personalizados, que são os que a gente pode criar para melhorar a organização do nosso jogo, e entre outros, como food, de comida, que a gente pode usar para associar a corações ou pontuações no jogo. A gente consegue fazer algumas manipulações com os sprites, por exemplo, movimento, que a gente pode alterar a velocidade e a direção, animações, como alterar imagens em uma sequência para criar movimento ao nosso sprite, e interações, por exemplo, detectar colisões e interações entre outros sprites. Os sprites são essenciais para criar partes do cenário de um jogo. Então, com isso, a gente vai falar agora sobre os cenários. Os cenários são os fundos e ambientes nos quais os jogos acontecem. Eles formam o layout ou nível do jogo. Eles permitem desenhar o layout do jogo, como labirintos, plataformas ou caminho. Existem outros tipos para compor o nosso cenário, que seriam os tiles, que são uns bloquinhos gráficos. São pequenos blocos que compõem o cenário. Você pode criar tiles personalizados ou usar os existentes na própria plataforma para performar o seu ambiente. Com eles, a gente cria obstáculos no nosso cenário e outros caminhos diferentes, de acordo com os níveis do nosso jogo, ou da forma que você quiser. A gente tem também manipulações com os cenários, como caminhos e colisões, definir quais tiles são passáveis ou bloqueados, ou seja, alguns blocos podem ser umas paredes. Para nossos sprites conseguir passar, eles vão ter que pular, certo? Ou seja, esses são os tiles que são bloqueados, que servem para controlar o movimento dos sprites. Bom, pessoal, esse daqui foi o projeto que a gente iniciou na nossa segunda aula. Eu vou detalhar ele para vocês. A gente iniciou colocando o bloco de sprites e dizendo que o nosso sprite seria esse patinho. No caso, cada um criou o seu, então fique à vontade para criar o seu também. Aqui a gente colocou o primeiro bloco para movimentar nosso sprite, que é o de movimentar o sprite com tais botões com determinada velocidade, que no caso é 100, é padrão. Aqui a gente colocou esse bloco para a câmera, que seria a do emulador aqui, seguir nosso sprite e ele ficar sempre dentro desse quadradinho. No próximo bloco, a gente colocou para que o nosso sprite fique estável na nossa câmera, que ele não saia do nosso campo de visão. Já no próximo bloco, a gente já vem integrando o assunto da aula, que seria sobre cenários. A gente colocou aqui um cenário de fundo, que seria com a cor preta. No caso, eu coloquei, mas cada um fez do seu jeito. Isso daqui seria o nosso cenário de fundo. No caso, o meu, que é esse preto. Agora, já no próximo bloco, a gente vai para uma parte muito legal, que são as criações do tile, que, como eu falei, são blocos gráficos que compõem o nosso cenário. Eu vou mostrar o que eu fiz aqui para vocês. Bom, aqui ele dá vários blocos para a gente compor nosso cenário. Então, a gente foi lá e eu coloquei vários bloquinhos de como eu queria compor meu cenário, mas vocês poderiam ficar à vontade. Também tem como a gente criar nossos blocos. Aqui em My Tiles, eu criei esse coraçãozinho, que eu coloquei aqui. Bom, perfeito. Com isso, eu já tinha criado meu cenário. Coloquei lava aqui, onde eles podiam passar, pular, essas bolinhas aqui, só para ficar mais bonitinho. Mas vocês estão vendo que alguns blocos está grifado de vermelho, certo? Pois é, esse vermelho é algo muito importante nos nossos jogos, porque ele vai ser a parede. Onde eu pintar de vermelho, significa que o meu tile vai poder ficar em cima e não flutuar sobre ele. Ou seja, onde tiver grifado de vermelho, ele não vai conseguir passar por cima. Mas quando não tiver, ele vai ser um tile passável. E como eu faço isso? Você vem nessa paredinha aqui, clica nela, e onde você quer fazer que o seu bloco não seja passável, você dá um clique nela. Por exemplo, esse arbusto aqui, ele está passável, certo? Mas agora eu vou fazer com que ele não fique passável. Vamos lá.
Vou pintar ele e vou dar um done. Ó, a gente consegue ficar em cima, ele não tá passável. Assim como, por exemplo, esse bloco... Vamos ver, não é porque esse bloco tá vermelho. Vamos ver um bloco que não tá vermelho. Ó, esses blocos aqui não estão em vermelho, certo? Ó, vamos conferir. Todos eles não estão em vermelho. Então a gente consegue passar. A larva também, ó, a gente consegue passar. Mas os blocos que estão em vermelho, tipo esse daqui de cima, já está em vermelho. Eu não consigo passar por ele, só ficar em cima. Ó, o arbusto aqui eu consigo. Então a gente viu que essa parede serve pra gente colocar os obstáculos não passáveis no nosso jogo. Beleza. Na última parte da aula, a gente viu como animar nosso sprite. Aqui em Advanced, você vai encontrar os blocos de animação. A gente usou o primeiro bloco. No caso, esse que já está aqui. Como o meu sprite era um pré-pronto, a única coisa que eu fiz foi colocar esse chapeuzinho. Eu apenas copiei o sprite. Mas vocês estão vendo que os frames ficam assim. No caso, vocês teriam que criar o de vocês e ir duplicando aqui. E como vocês já teriam criado o sprite de vocês aqui, e para não ter que refazer aqui, eu vou mostrar para vocês como a gente pode copiar e colocar aí. A gente vem aqui em Assets e vai ver que todos os nossos sprites e elementos gráficos estão aqui. A gente vai clicar no primeiro, copiar, depois disso a gente volta aqui nos blocos, vem nos frames, My Assets e cola aqui dentro. E aí vocês vão ver que vai ficar aqui. Aí vocês vão duplicando e ajeitando e adicionando os frames como vocês quiserem. Depois disso é só colocar um done e vocês vão ver que ficou lá, perfeitinho. Até agora a gente viu sprites e cenários e fiquem no aguardo para o próximo vídeo que vai ser muito bacana. E esse foi o vídeo, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem deixar aqui nos comentários e até a próxima aula. Tchau!